Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é comunicação não violenta. E para debater sobre esse assunto, nós estamos recebendo a Ângela Moraes, que é jornalista, gestora de comunicação corporativa e também ministra cursos, principalmente sobre a comunicação não violenta. Ângela, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André, muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar com vocês. Bom, esse termo comunicação não violenta vem se ampliando ultimamente, né, o uso desse tipo de comunicação, né, mas para quem ainda não ouviu ou não conhece, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é a comunicação não violenta. Então, André, a comunicação, né, que a gente cresce praticamente imerso nesse paradigma, é aquele do ataque e defesa, né? A gente entra no relacionamento, a gente entra no diálogo meio que já na defensiva, ou pensando o que é que a gente vai dizer, que vai convencer o outro, e isso também acaba criando barreiras na comunicação. A comunicação não violenta, como define o seu criador, né, o psicólogo americano Marshall Rosenberg, é uma forma da gente se expressar não só verbalmente, mas também de uma forma não verbal, a nossa linguagem gestual, até a energia que a gente coloca na nossa presença, de uma forma a reformular a maneira como a gente se expressa e, principalmente, a maneira como a gente ouve, como a gente recebe a informação que vem do outro. E essa reformulação, ela visa justamente quebrar essas barreiras que existem, né? Quebrar aquela coisa do ataque e defesa. Você vai desarmado para um diálogo, você desarma também aquela defesa que o outro se colocou, e daí resulta um diálogo extremamente produtivo, um diálogo bacana, e aí a gente tem duas pessoas de boa vontade contribuindo para uma solução que elas estão precisando ou para um desenrolar de situação de uma forma pacífica, né? Então, a comunicação não violenta é neste sentido, promover conexão legítima entre as pessoas. Eu acho que até esse tipo de situação que você está exemplificando para a gente aqui, é claro que o nosso assunto aqui hoje é mais voltado para o lado corporativo, mas esse tipo de comunicação se aplica a tudo na vida, né, Ângela? Não é só na sua empresa, não é só no seu relacionamento, acho que é em tudo, né? Olha, ela aplica até a nossa própria relação conosco mesmo. Começa por um diálogo interno. A gente é muito autoviolento, sabia, André? A gente tem, assim, muito julgamento, muitas questões. Por isso que até a CNV a gente coloca como uma linguagem não verbal, porque trata-se de consciência, né? E começa com o nosso relacionamento conosco. Mas no relacionamento interpessoal, ela faz assim verdadeiros milagres, vamos dizer assim, né? Principalmente, eu acho que assim, qualquer diálogo, qualquer relacionamento é beneficiado pela comunicação não violenta. Então, vamos dar um exemplo, né? Pensando em casal, né, no relacionamento conjugal, ela vai trazer, assim, principalmente, quebrar aqueles melindres, aquela coisa que a gente entra no diálogo com o par, meio que pisando em ovos. Então, não, a gente desarma isso, é um pelo bem do outro e os dois pelo bem do casal, vamos dizer assim. Entre pais e filhos, ela é excelente, porque a gente aprende a compreender o contexto que existe dentro do outro e que é diferente do nosso. E muitas vezes, né, na relação entre pais e filhos, a gente acha que o filho precisa ser ou comportar-se ou pensar como nós. Mas nós temos uma bagagem de 30, 40, 50 anos e ele tem de 13 a 15, a 18. Então, essa compreensão do universo do outro facilita muito a resolução de conflitos, principalmente com filhos adolescentes. Nas relações em corporações, né, eu não digo só empresa, eu acho que qualquer organização em que tem, né, um agrupamento de pessoas trabalhando por uma finalidade comum, os problemas de relacionamento respondem aí por 65% dos problemas, né, que acontecem nos processos, que acontecem na produtividade. Tudo é relacionado ao problema de comunicação, né? É até uma frase meio chavão. É um problema de comunicação. Realmente, né? A comunicação é fundamental nas organizações.
E a comunicação não violenta, ela vem trazer clareza na comunicação, ela ensina as pessoas a se comunicarem com clareza. E essa clareza também tira fora o melindre, traz todas as situações para um plano muito mais eficaz, né, daquilo que se espera do outro. Então, promove conexões verdadeiras. Eu acho muito legal que Marshall trabalha muito o conceito da compaixão, né? E a compaixão é você fazer de boa vontade algo pelo outro. Nas empresas, o que a gente mais precisa é isso, é essa compaixão que eu traduzo para o nosso dia a dia, né, empresarial, corporativo, né, ou de organização, como boa vontade. Se você tem uma equipe que trabalha com boa vontade para fazer acontecer, imagina a produtividade dessa equipe, né? Então, acho que essa é uma das grandes contribuições da comunicação não violenta para organizações. Perfeito, Ângela. Você falou aí ensinar, né, aprender a comunicação não violenta. É possível ensinar isso, até porque a gente vem numa sociedade em que desde pequenininho o ser humano ele é estimulado a disputar. Tem que disputar o cargo de trabalho, tem que disputar na escola, melhor nota, tem que ser o primeiro da classe. E aí acaba que essa disputa também vai para o dia a dia, na comunicação, no diálogo, né? Mas ainda é possível mudar isso em algum momento? Eu gostaria que você falasse um pouquinho até sobre os pilares, né? Porque o Marshall fez ali os 4 pilares da comunicação não violenta. Não sei se você vai lembrar de cabeça, eu acho que sim, porque fala muito sobre isso, né? Mas passa para a gente quais são e como que eles funcionam nesse contexto do aprendizado, de mudar esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, que é a da disputa. Eu tenho que sair desse diálogo vencedor, né? Pois é, não é uma quebra fácil, porque naturalmente o indivíduo entra em estado de defesa e isso é um instinto natural. Mas sim, o aprendizado sempre é possível e é muito interessante, eu vejo isso nos cursos que eu levo para as empresas, como as pessoas ficam assim, nossa, que legal, nossa, achei o jeito de falar uma coisa que para mim era difícil. E então abre muitas portas. Lógico, com a prática, a pessoa aprendeu o conceito ali no curso e ela vai testando no seu dia a dia, ela vai consolidando uma nova forma de se expressar e de ouvir o outro. Mas sim, né, ela vai precisar romper. No começo a gente fala assim, hoje eu vou usar a comunicação não violenta em tal, né, diálogo com o meu colaborador ou com o meu familiar. Depois de um tempo, você não pensa mais isso. Você já está se comunicando de uma forma não violenta, de uma forma natural, né? Então, é um processo. Todo aprendizado é um processo. Ninguém muda uma chave assim da água, né, da água para o vinho, do dia para a noite. Mas o aprendizado, ele é realmente libertador. E eu tenho tido bastante feedback de quem faz o curso, fala, nossa, nunca mais eu vou olhar para situações de conflito da mesma maneira. É sempre, né, já com um olhar muito mais expandido em relação ao contexto de cada pessoa, como cada um está se colocando ali. Você me pergunta sobre as 4 etapas, né, da comunicação não violenta, e Marshall coloca o seguinte: são 4 etapas, pensando que cada uma delas tem uma profundidade para a gente estudar, aprender e aí se tornar algo tranquilo de ir praticando. Tá? Então, eu vou falar rapidamente, mas é lógico que tem um universo por trás de cada uma dessas etapas. A primeira coisa é observar, né, se apresenta uma situação para a gente. Qual que é a nossa tendência natural? É a gente interpretar a situação conforme os nossos valores. Ou a gente fazer deduções lógicas, eu coloco entre aspas, lógicas, porque só é lógico para nós, não é lógico para o outro. E isso normalmente leva a grandes injustiças, né, de interpretação errada, de falta de ter compreendido realmente a situação. Então, a primeira coisa é a observação. O que aconteceu, né, exatamente, como se uma câmera estivesse filmando, sem a minha opinião sobre aquilo, tá? Então, a gente aprende, né, vamos supor que aconteça uma situação e, ao invés de eu colocar a minha interpretação, eu preciso olhar para ela de uma forma isenta. Acho que eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, pode ser? Claro. Uma das minhas alunas me trouxe a seguinte situação. Ela falou assim: a minha chefe pediu para eu refazer um relatório que eu entrego todo mês. Eu falei assim: como foi isso para você?
Ela falou assim: eu fiquei extremamente ofendida, porque como ela mandou refazer, revisar, ela não está confiando em mim, ela não confiou no meu trabalho. E aí eu falei assim: olha como é a interpretação dessa pessoa, porque de alguma forma isso faz sentido no contexto dela, uma insegurança que ela tem em relação à sua estima, ao quanto ela se valoriza, né? E naquele momento a chefe tinha feito apenas um pedido: você pode revisar a planilha, por favor? Não houve julgamento, ofensa, o fato era só isso. Foi um pedido para revisão, mas ela interpretou de uma forma que para ela seria sensível. E quando eu coloquei para ela qual foi o fato em si, ela pediu para revisar a planilha. Eu falei: ela te ofendeu? Ela falou alguma coisa, fez um julgamento, ela expressou que não está confiando no seu trabalho e por isso ela pediu a revisão? Ela falou assim: não, não falou nada disso. Então você está interpretando que ela está te julgando, né, incompetente para fazer essa planilha de uma forma correta. E aí ela soltou assim: então, é que aconteceu um erro no mês passado. Eu falei: então, olha só que interessante. Você imagina qual é a preocupação dessa líder ao mandar essa planilha para o cliente e o cliente apontar um erro na planilha para ela? Ela com certeza ficou como? Imagino, deve ter sido constrangedor para ela o cliente ter apontado o erro que eu cometi no mês passado. Então, quando ela pede para você refazer a planilha, você consegue entender que ela está se protegendo para não se constranger novamente diante do cliente? Com certeza, eu consigo entender isso. Então, você percebe que ela tem uma necessidade de estar segura deste material antes de enviar para frente? Sim, ela precisa. Então, o pedido que ela fez a você foi 100% baseado na necessidade dela e não em um julgamento que ela fez sobre você. Aí ela falou assim: é verdade, né? Eu não tinha pensado tudo isso. Eu falei: então, essas são as 4 etapas da comunicação não violenta, mas ela não expressou as 4 etapas para a colaboradora. Ela poderia ter expressado com todas as 4, e aí a colaboradora teria entendido o contexto dela. Então, se ela dissesse assim: olha, eu fui, sabe a planilha, né, deste mês, eu vou entregar para o cliente X, aquela do mês passado teve um errinho que ele apontou e eu me senti constrangida por conta daquele erro. Para que não haja nenhum risco de ter erro novamente, você não faz uma nova leitura, por favor? E aí a gente entrega uma planilha 100%, né, corrigida. Se ela tivesse colocado esse contexto, com certeza a colaboradora ia falar assim: não, claro, né, estamos juntas para você não se constranger diante do cliente. Então, de uma forma bem ampla, né, essas seriam as 4 etapas da comunicação não violenta. Não é uma regra que a gente tem que falar, tem que falar necessariamente nessa ordem. Não, a gente pode adaptar até para a nossa linguagem, né? Ninguém vai ficar falando ali totalmente quadradinho, porém com a mentalidade da necessidade que o outro tem e da nossa necessidade como ser humano. Essa é a principal diferença na hora de fazer uma comunicação e tirando as barreiras da frente. Ô, Ângela, mas num diálogo, nesse exemplo, inclusive, que você citou aí, sempre tem lá o emissor e o receptor, né? Quem vai proferir a mensagem, a frase ou a ordem e a pessoa que vai receber. Como é que é a participação da pessoa que recebe? Ela também tem que estar ligada nessa questão da comunicação não violenta para receber de uma outra forma? É possível aplicar esse conceito também no remetente? 100%, 100%. Um dos pilares da comunicação não violenta é reformular como nós ouvimos o outro, né? E aí a gente precisa entender, e essa é uma parte que eu gosto muito quando a gente aborda nos cursos, porque o pessoal, assim, abre aquele olho, né? Tipo, nossa, o universo se expande. É a gente buscar compreender as necessidades do outro e também as nossas. Quando eu estou percebendo a minha necessidade e eu escuto 100% focado no que o outro está dizendo, tentando entender a necessidade dele por trás das palavras, então a gente tem uma compreensão legítima. Essa é a forma da gente tentar receber a mensagem do outro de uma forma não violenta. Eu não me atentar à forma como ela falou,
as palavras em si. Eu sempre falo o seguinte, as pessoas costumam dizer assim, né? Ah, e a gente pode falar tudo o que quiser, dependendo de como se fala, né? Esse é um senso aí, uma frase comum. Ah, a gente tem que prestar atenção em como fala. E a comunicação não violenta vem te dizer o seguinte, não é só em como fala, é em o que fala. Porque você pode falar de uma forma gentil e fazer uma ameaça, não é? Você pode ser extremamente brincalhão e deixar o outro constrangido. Isso tudo é violência. Então, na brincadeira, na fala do outro, eu que estou ouvindo, eu posso tirar a violência dela. Como? O que essa pessoa está tentando expressar em relação às necessidades dela? O que ela quer? Quando ela me faz uma crítica, ela está falando de uma falta que está fazendo para ela. O que é que está faltando para ela? O problema não sou eu a criticada, e sim a necessidade dela, de que não está sendo atendida de alguma forma. Então, esse ouvir empaticamente é fundamental para a comunicação não violenta. Tanto é que Marshall coloca como símbolo da comunicação não violenta uma girafa, né? A girafa, ela tem 4 orelhas, né? Não que seja orelha, mas o chifrinho da frente dela não é um chifre exatamente, ele é peludinho. Então, a gente entende como 4 orelhas e uma boca. A gente vai ouvir, e ouvir em profundidade. Ouvir buscando entender o que o outro está sentindo, qual é a necessidade que ele está tentando expressar, por mais que ele use as piores palavras para isso. Ou a frase mais, assim, desconexa, azeda, né? Às vezes, a gente vai tentar ouvir a necessidade da pessoa por trás disso. E só por essa compreensão, a gente já desarma, não se sente agredido, e o outro desarma, percebendo que você está realmente tentando compreender. Porque o ser humano quer ser compreendido. Essa é uma natureza nossa, né? Quando você chega numa empresa para fazer aí um treinamento, uma palestra, é claro que você faz ali um check-up, né? Dá uma olhada no que está acontecendo. Na sua experiência, quais são as principais falhas das empresas, né? Das corporações, na questão da comunicação violenta? Eu diria assim, a fragilidade maior de toda organização está na liderança, né? A liderança, ela é, para começo de conversa, os colaboradores repetem, vamos dizer assim, ou se espelham no líder. Se o líder tem uma linguagem violenta, naturalmente a sua equipe ela vai se defender da violência que o líder comete. E às vezes o líder não tem essa intenção ou essa percepção. Uma clareza que eu tenho isso acontece muito são líderes que querem ser legais com a equipe e eles tiram sarro do pessoal da equipe, brincando e entendendo que tirar sarro, fazer gozação é uma forma de intimidade. E, no entanto, isso acaba afastando a pessoa ainda mais. Então, uma coisa que eu sempre levo para as empresas é: vamos trabalhar a liderança primeiro. Para o líder entender que a fala dele pode ser muito mais realmente engajadora, né? Tirando todos os gatilhos de violência que normalmente tem. E aí acho que é legal colocar que entre esses gatilhos, Rosenberg fala principalmente toda fala nossa que gera medo, vergonha ou culpa são falas violentas. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Então tá ali, olha, se você não entregar, ou o terceiro mês que você não entrega o teu material no prazo, desse jeito não dá, hein? Como quem diz, você vai ser mandado embora, vai ter uma consequência. Então, ameaças, né, que acontecem da liderança para com a equipe. Tem também uma questão que eu acho nevrálgica nas empresas, em todo tipo de empresa, que é o feedback, né? O feedback, a geração nova, né? A geração Z, a geração mais jovem que hoje está no mercado de trabalho, eles pedem feedback, eles gostam de ter o feedback, porque para eles é importante um direcionamento. Porém, os líderes que são geração X e Y não sabem dar feedback. Eles fazem um feedback fazendo um julgamento do comportamento do colaborador, né? Uma avaliação do comportamento. O que acontece? Toda vez que a gente é avaliado ou julgado, a gente sobe a barreira do bloqueio, da autodefesa. Por quê? A gente tem uma história de vida
E quando alguém faz um julgamento, ele faz baseado na história de vida dele, não na minha. Ele está desrespeitando a minha história, o que me fez chegar até aqui e ser o que eu sou hoje. Então, o feedback acaba dando um resultado totalmente contrário do que aquele que o líder gostaria, que é o funcionário melhorar, né, a sua atuação na empresa, alinhar o seu propósito, motivar, engajar, né, criar conexão legítima, boa vontade com a equipe. Então, acho que o feedback é uma urgência, que os líderes aprendam a dar um feedback que engaja verdadeiramente, e não um que o funcionário sai de lá arrasado, né, aborrecido, se sentindo desmerecido, e por isso, até querendo até sair da empresa muitas vezes. Então, nas empresas eu costumo incentivar isso, vamos trabalhar os líderes primeiro, ou em simultâneo, mas um grupo de líderes e grupos de colaboradores. E nos de líderes, eu reforço bastante essa questão de o primeiro, né, o como dar o feedback não violento, que engaja verdadeiramente. Trabalho bastante como você criar vínculos com a equipe no dia a dia, sem tirando fora aquela linguagem violenta, sem colocar medo, vergonha, culpa na sua fala. Então, trabalhando bastante a liderança mais desarmada, a liderança desarmada, ela já automaticamente, as pessoas já reagem de uma forma mais desarmada também, e acaba sendo exemplo, né? Então, os colaboradores começam a se espelhar naquele comportamento e melhorar também a sua percepção. Mas eu acho bem bacana a gente fazer o treinamento de líderes e fazer o de equipes também, porque aí a gente já reforça dos dois lados da organização, né, a maneira de criar diálogos desarmados dos dois lados, né? Acho que esses são os principais desafios. Perfeito. E durante a pandemia, não tem como a gente falar de comunicação, de relações humanas, sem pensar agora nos últimos anos, nessa pandemia que a gente viveu. Inclusive, tem dados que mostram que depois da pandemia, já em 2021, ainda com a pandemia ativa, né, as empresas passaram a investir, a procurar esse tipo de treinamento para a comunicação não violenta, né? Você acha que isso veio para ficar? Qual que é a sua visão para um futuro próximo aí com relação a essa comunicação nas empresas? Eu entendo que a comunicação não violenta, né, a comunicação no geral e a comunicação não violenta em específico, elas vão se tornar treinamentos obrigatórios em todas as empresas, porque realmente ela sana questões de produtividade, né? Então, ela entra aí como um dos treinamentos praticamente técnicos, né, necessários para o bom relacionamento. Mas eu tenho acompanhado relatórios de RH, todo ano eles, né, os órgãos que acompanham as tendências de RH soltam aí as suas previsões, e isso já vem sendo indicado, já tem mesmo uns 3 ou 4 anos, principalmente após a pandemia, a questão de as organizações investirem na qualidade de vida do colaborador, porque realmente, né, a pandemia mexeu muito com o nosso senso de sobrevivência, com a nossa questão mesmo de o que eu estou fazendo da minha vida, porque eu posso morrer amanhã, né? Eu posso ir embora a qualquer momento, pessoas que eu amo foram embora muito rapidamente, e eu ainda tinha problemas de relacionamento com ela. Eu ainda não tinha dito coisas que eu gostaria de dizer, ou eu ainda não tinha desfeito um conflito que a gente tinha. Então, a pandemia trouxe uma realidade que nós podemos ir embora a qualquer momento. E as empresas perceberam isso, teve muitos casos de burnout, porque quando voltou para o presencial, o distanciamento da família, né, que a pandemia acabou trazendo, colocou muita gente com problemas assim, nossa, a minha cabeça está aqui, mas está em casa. Ou então eu tenho 1 milhão de coisas para fazer aqui e eu estou realmente exausto, não estou tendo tempo para mim, não estou tendo tempo para a família. Então, treinamentos que vão focar em qualidade de vida para o colaborador serão fundamentais, já são fundamentais, se a empresa tiver um olhar atento, um olhar aberto para para a sua própria produtividade, né? Não existe mais aquele paradigma de vamos botar meta, a gente força, se não quiser, manda embora e põe outro no lugar. Esse manda embora e põe outro no lugar existe? Existe. Só que isso tem um preço caro, né, para as empresas. Rescisões, etc. Não é interessante ter uma rotatividade alta.
Então, eu preciso que o meu colaborador tenha incentivos para ele estar bem como um ser integral. Ele integralmente estando bem, ele é um melhor colaborador. Isso envolve não só a questão dele aprender a se comunicar e criar conexões, vínculos afetivos no ambiente de trabalho de uma forma gostosa, legítima. É uma delícia chegar no trabalho e encontrar amigos, né? Então, o trabalho, você está na sua segunda casa, para não dizer a primeira, porque a gente passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que em casa, né? Então, esse vínculo é a comunicação não violenta que traz, né? Mas também empresas que investem em saúde para o colaborador, saúde mental, trabalhar inteligência emocional, né, oferecer válvulas de escape, lugares e momentos de descompressão, tudo isso são urgentes e as empresas que têm visão de futuro já trouxeram isso para o presente. Então, aquelas que de longo prazo querem ter, né, crescer sustentavelmente e ter realmente produtividade, mas com o engajamento da equipe, né, até uma equipe mais enxuta, porém extremamente engajada, ela vai precisar investir em comunicação e brilhantemente em comunicação não violenta como ferramenta para melhores resultados na empresa. Tá certo. Eu conversei com a jornalista Ângela Moraes, que é gestora de comunicação corporativa. Ângela, muito obrigado por dividir o seu conhecimento com a gente aqui e trazer essas orientações para quem está nos acompanhando. André, eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e sempre que for necessário, estamos à disposição para as suas pautas. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado a Ângela e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.